A embaixadora da União Europeia na Praia disse hoje que a guerra na Ucrânia e os compromissos, nomeadamente financeiros, que os países estão a ter com este país invadido pela Rússia, não deverão afetar a cooperação com Cabo Verde. Numa entrevista exclusiva à televisão de Cabo Verde, a propósito do Dia da Europa, que se assinala no dia 9, segunda-feira, Carla Grijó fez um balanço da cooperação entre a União Europeia e Cabo Verde, analisou a questão da mobilidade e facilitação de vistos e abordou a situação na Europa, nomeadamente a guerra na Ucrânia. Em relação a esta última questão, que está a mobilizar um enorme esforço político, diplomático e financeiro por parte da União Europeia, a embaixadora manifestou a opinião de que não deverá afetar o desenvolvimento das ações em curso no âmbito da cooperação com Cabo Verde. Há um programa que nós chamamos Programa Plurianual, que está já acordado e assinado por ambas as partes e que não será afetado pela guerra na Ucrânia em si. E esperemos que não seja afetado também pelas consequências que a guerra está a ter em todo o mundo, nomeadamente a carestia, o aumento dos preços da energia que estão aí, a falta de alimentos, de forma geral, não é? A maior dificuldade no fornecimento de alimentos, que estão a levar muitos países a ter também que novamente, muitos Estados a terem que novamente fazer despesa pública para colmatar os efeitos deste aumento de preço geral sobre as suas populações. Num passado recente, com a Covid-19, o programa de cooperação da União Europeia com Cabo Verde teve de ser adaptado, mas Carla Grijó diz esperar que não volte a acontecer. O nosso programa plurianual acabou por ter que ser reorientado para a resposta ao Covid e gostaríamos que isso não se repetisse agora com esta crise na Ucrânia, porque pensamos que há ali objetivos que são também muito importantes no nosso programa plurianual, designadamente a redução da pobreza e a erradicação da pobreza extrema. E a questão da transição energética são as duas questões centrais do nosso apoio orçamental a Cabo Verde, que independentemente da situação de crise, pensamos que é importante que possam ser levados por diante. Uma das vertentes de entendimento entre a União Europeia e Cabo Verde é no campo político ou diplomático sobre questões de interesse global. É o caso da invasão da Ucrânia pela Rússia, tendo Cabo Verde assumido desde o início uma posição consentânea com aquilo que defende a União Europeia. Uma das valências importantes é a questão das sanções. Questionada sobre se poderá vir a ser exigido às autoridades cabo-verdianas um alinhamento ativo com as sanções aplicadas à Rússia e aos seus dirigentes, a embaixadora da União Europeia esclareceu que tipo de envolvimento é esperado. O que a União Europeia apela é aos seus parceiros e aos membros da comunidade internacional em geral, é que não tomem decisões que possam contornar o objetivo das sanções da União Europeia, que não é mais o de pôr uma pressão legítima para que o conflito chegue a um termo e para evitar que a máquina de guerra da Rússia continue a ser alimentada. Esta entrevista com a embaixadora da União Europeia, feita a pretexto de mais um Dia da Europa, que se assinala esta segunda-feira, será apresentada no Jornal de Domingo.